Dirigidos pelo Espírito Santo, parte 3. Eu quero continuar avançando com você nesse assunto, porque a palavra de Deus, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Entender sobre direção do Espírito Santo e a vontade de Deus expressa na palavra, de que nós sejamos pessoas dirigidas pelo Espírito Santo, tenhamos uma vida dirigida, guiada pelo maravilhoso Espírito Santo, é um tema de fundamental importância para a igreja, para você pessoalmente que é cristão, para você que é filho de Deus, porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas hoje, ao invés de lembrar que são morada do Espírito Santo, não sei se você sabe, mas na antiga aliança, o Espírito Santo de Deus não habitava, não morava em ninguém. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha, visitava o profeta, visitava o rei, ministrava uma palavra para dirigir, para guiar um povo, uma nação, uma pessoa, um rei, dar uma estratégia, e ele via, fazia o que tinha que fazer, ministrava a direção e ia embora. Mas no Novo Testamento, com a morte de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus enviou, derramou sobre nós o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que na nova aliança nós nos tornamos morada do Espírito Santo. Ninguém no Antigo Testamento teve esse privilégio. No Novo Testamento nós temos o Espírito Santo morando, habitando em nós. Você e eu, nós somos morada do maravilhoso Espírito Santo. Entender como ser dirigido pelo Espírito Santo é, em primeiro lugar, entender e conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Muitas pessoas conhecem um pouco de Deus, Deus Pai, conhecem um pouco de Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, mas pouco conhecem sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é uma energia, uma força, um arrepio, alguma coisa desse tipo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele não é a terceira pessoa da Trindade porque ele é menor em valor, poder, virtude ou algo desse tipo, mas porque foi o terceiro a ser derramado, o terceiro a ser revelado. Você vê no Antigo Testamento o povo lidando com Deus diretamente, e Deus se derramando, sendo revelado, e Deus envia o seu Filho Jesus. Os 4 evangelhos narram a história de Jesus, os milagres, o ministério de Jesus. Então o Filho é revelado e derramado, e a Bíblia diz que esse Filho, o Senhor Jesus Cristo, envia e derrama o Espírito Santo para nós. Ele é a terceira pessoa da Trindade, simplesmente porque foi o terceiro a ser derramado, o terceiro a ser revelado. Não que ele não estava atuando na antiga aliança, ele é eterno, ele é Deus, ele sempre esteve lá, mas derramado sobre nós e morando em nós, isso foi dado na nova aliança, isso foi ministrado por Jesus, isso foi derramado pelo Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa que habita em nós, que mora em nós hoje, e a gente precisa conhecer mais do Espírito Santo. Você pode ter certeza de que se você acordar e a primeira coisa do seu dia você lembrar: bom dia, Espírito Santo, eu quero te dar bom dia, Espírito Santo, eu quero falar com o Senhor, Espírito Santo, pode ter certeza, ele vai estar lá para te ouvir, ele está lá para te ouvir. Eu passo tempo, horas com minha esposa, com meus filhos, mas eu não consigo ficar 24 horas com minha esposa, nem com meus filhos. Não dá, tem trabalho, tem um monte de outras coisas que a gente tem que fazer. Eu não consigo estar com eles, por mais perto que a gente tenha convívio, eu não consigo estar com eles 24 horas. Mas a pessoa do Espírito Santo habita em nós e está conosco 24 horas por dia. Você pode acordar e dar um belo bom dia ao Espírito Santo, porque ele vai estar do seu lado. No momento da sua dificuldade, do seu problema, da sua dor, da sua adversidade, às vezes uma contradição, um dilema, alguma coisa que você precisa resolver, uma dúvida, uma resposta que você precise, você pode lembrar da maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Ele está em você, ele habita em você, ele é por você, ele quer guiar e dirigir a sua vida. Amém, gente? Na antiga aliança, Deus dirigia o povo através dos reis, através de profetas. Na nova aliança, a Bíblia fala que nós, como filhos de Deus, nós somos dirigidos pelo
Espírito Santo de Deus, amém? Quantos querem crescer nesse entendimento? Isso é uma mensagem, isso é uma palavra de maturidade para a igreja. Quantas pessoas, infelizmente, vivem na infantilidade, na ingenuidade, né, na vida cristã, são cristãos, são salvos, são uma bênção, mas ainda não cresceram, não amadureceram, têm a sua vida, ou deixam ter a sua vida pautada, dirigida por alguma pessoa, por um líder, por um pastor, seja lá o que for. Pastor, o que é que eu faço? Caso ou não caso? Pastor, me diz aí, o que é que eu faço? Compro ou não o carro? Pastor, compro aquela casa ou não? Meu líder, faço isso ou aquilo? Gente, isso é muito perigoso. Quantas pessoas vivem assim? Vocês podem orar por mim? Se ora por mim, eu não sei o que fazer, não sei a decisão que tomar, eu peço o conselho de meio mundo de gente, mas eu não lembro que existe um maravilhoso Espírito Santo dentro de mim. Ele quer me guiar, quer me instruir, Ele quer me dirigir para planos maravilhosos. E isso é perigoso, porque existem muitos pastores que são pessoas boas, pessoas de coração bom, homens de Deus que estão aí para ajudar, orar junto, mas infelizmente em tudo quanto é lugar tem gente boa e tem gente ruim. E quantas pessoas se aproveitam da ingenuidade, da infantilidade de muitas pessoas que estão na igreja, são salvas, são uma bênção, mas não cresceram, não amadureceram. E quantas pessoas maus, lideranças que não instruem para que a pessoa na palavra possa crescer e amadurecer, viver uma vida pautada e dirigida pelo Espírito Santo, ao invés de fazer isso, se aproveitam da ingenuidade, da falta de crescimento dessas pessoas para manipular essas pessoas. E aí você vê quantos líderes que não têm nada de Deus manipulando a vida de pessoas e até manipulando situações para se enriquecerem, para seu benefício próprio. Isso é uma lástima. Você precisa crescer e amadurecer na palavra e saber que o Espírito Santo é o próprio Deus, Ele é Deus, Ele é o próprio Deus em você, agora habitando em você, morando em você. Escute, na nova aliança Deus não precisa te mandar recado, Ele mora em você, Ele quer falar diretamente com você. Seja dirigido pelo Espírito Santo e não permita que ninguém manipule você. Ninguém, mesmo com o título de pastor, apóstolo, semideus que seja, não permita que ninguém manipule você. Tenha uma vida dirigida, pautada na genuína e maravilhosa palavra de Deus. É esse Espírito Santo que está dentro de você que vai te revelar Jesus e te revelar a palavra de Deus. Amém, gente? Isso é uma palavra de maturidade. Quantos querem crescer? É isso aí. Tenha uma vida dirigida pelo Espírito Santo. A palavra diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Essa é a estrutura do homem. Assim nós fomos feitos, criados. Semelhança de Deus, a Bíblia fala que Deus é espírito e nós somos criados à semelhança de Deus, nós somos um espírito. Esse texto diz que você vá bem em tudo, no seu espírito, alma e corpo, e é importante entender essa estrutura, essa tridimensionalidade humana, essa tricotomia humana, para que você possa entender como que se dá essa conexão com o Espírito Santo, para que você possa ter a sensibilidade de ser dirigido, de ser guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o homem, quando desobedeceu, ele caiu. Adão desobedeceu, Eva desobedeceu, o homem caiu, e a Bíblia diz que eles morreram. E Deus havia avisado de que eles iriam morrer por conta daquela decisão que eles tomaram, mas eles não morreram fisicamente naquele momento, eles morreram espiritualmente. Em seu espírito o homem morreu, essa parte que é o espírito do homem, nisso aí ele morreu. A Bíblia fala que o homem perde Zoe, a vida, a comunhão do próprio Deus nele. E aí, por isso você consegue entender quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida. É isso que nós lemos no português. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Mas se você for ao original da palavra de Deus no Novo Testamento, você vai ver que para a palavra vida, duas palavras podem ser utilizadas. A vida, bios, no grego, bios, que quer dizer a vida biológica, de onde vem, né, a palavra biologia, o estudo da vida. Essa é a vida biológica, a vida que nós temos, nossa vida física, material, é a vida que as plantas também têm, é a vida que os animais também têm. E a outra palavra é Zoe, que significa a vida, a natureza do próprio Deus. Se você for consultar o original, João 10:10, quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida,
Esse vida no original é Zoe, porque bios a gente já tinha. Jesus sabia que o que o homem tinha perdido na queda foi Zoe, a natureza, a vida do próprio Deus. Então Jesus disse: eu vim para que vocês tenham Zoe, a minha vida, a vida do próprio Deus em vocês. Escutem, em nosso espírito nós já fomos recriados agora com Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus, ou seja, é em nosso espírito que nós estamos completamente conectados ao Espírito de Deus, não é na nossa alma, nem no nosso corpo. Nossa alma e nosso corpo, eles são influenciados por aquilo que a gente recebe, e que bom, a alma boa, o corpo bom, a alma, é o corpo que recebe influência do nosso espírito, que é ministrado pela palavra, pelo Espírito de Deus, amém, gente? É nesse espírito, é nessa porção imaterial que nós nos conectamos, porque esse espírito recriado, em Cristo nós temos um novo espírito que está conectado, unido agora a Deus, permanentemente. Esse espírito é pneuma, a palavra no original. A nossa alma é psique, a palavra no original grego é psique, e o corpo é soma. Daí você já consegue entender doenças, por exemplo, psicossomáticas, doenças que começam na psique e que aparecem no corpo. Nós não fomos criados, a nossa estrutura não foi feita, nós não fomos criados para embarcar alguns tipos de coisas que nós muitas vezes insistimos em embarcar, em caminhar com. Por exemplo, você consegue perceber se você está demasiadamente preocupado, em ansiedade grave, se você anda muito ansioso, se você anda muito preocupado, se você tem amargura, se você retém perdão, tais tipos de coisas. Nós não fomos criados para embarcar. A nossa mente, a nossa alma começa a adoecer e o corpo começa a somatizar coisas. Existem doenças que começam na psique e estouram no corpo, porque nós não nascemos para embarcar tais tipos de coisas. Doenças, por exemplo, estomacais, você está tão ansioso, tão preocupado, o estômago começa a produzir mais ácido, e esse ácido a mais nas paredes do estômago começa a dar azia, começa a dar gastrite, úlcera e tantas coisas. A pele muitas vezes começa a aparecer manchas, o coração começa a dar taquicardia. Não é isso, pessoal? Quantas coisas, quantas doenças muitas vezes aparecem porque a gente está com a nossa alma doente, com a nossa psique doente. Mas eu quero dizer para você que o seu espírito está vivo aí dentro de você. Em Jesus você tem um espírito recriado, religado a Deus completamente. Esse espírito se alimenta da palavra e ele é ministrado pelo maravilhoso Espírito Santo que já está dentro de nós. É por isso que muitas pessoas tentam entender a palavra e não conseguem. Vão à palavra para ler a palavra como se fosse um livro qualquer, acham que encontram um monte de contradição na Bíblia, porque querem entender a Bíblia com a psique no natural, e a palavra de Deus diz que as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Na sua psique, no natural, você não vai conseguir entender. Você tem um Espírito Santo que mora dentro de você, ele quer revelar para você a palavra, ele quer revelar mais de Jesus para você. Amém? Quantos querem mais de Jesus? Escute, é em nosso espírito que estamos unidos, conectados com o Espírito de Deus, de quem nós recebemos direção. Escute, o Espírito de Deus que mora em mim, mora em você, ele tem direção para a sua vida. Você não precisa se desesperar ou achar que está sozinho, sair atrás de conselhos, e aí você ouve um, ouve outro, ouve aquele outro, e cada um fala uma coisa diferente, e você fica ainda mais desesperado. Escute, olhe para a palavra, ore, e busque o Espírito Santo, ele está dentro de você. Isso não é complicado, ele é o mais interessado em dirigir a sua vida, porque ele quer que você tenha uma vida próspera, uma vida de sucesso em todas as áreas. Ele quer dirigir os seus passos. Escute, Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muitos são os nossos planos, muitos são os nossos projetos, mas eu quero te dar um conselho: a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ter os seus passos dirigidos pelo maravilhoso Espírito Santo. Coloque à disposição o seu sonho, coloque à disposição dele o seu sonho, a sua vontade, o seu plano, e diga: Espírito Santo, eu abro mão se for necessário para ouvir a tua voz, o teu plano, porque eu sei que os teus caminhos são maiores e melhores. Escute aqui, uma coisa que parece trivial, mas que muitas vezes nós esquecemos: Deus sabe mais do que você. Amém? Você crê nisso? Os caminhos dele são mais altos,
Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Confie o teu futuro, confie seus planos, seus sonhos nas mãos de Deus. Ele tem o melhor projeto para você. Seja sensível em seu espírito para ouvir a direção do Espírito Santo. Ele tem os melhores projetos para você. Você, quando fizer isso, vai sair de um patamar de vida daqui para aqui. Você vai amadurecer. Não vai mais ficar inseguro ou duvidoso, porque você pode saber que conta com a maravilhosa pessoa do Espírito Santo habitando, morando em você. Amém, gente? Quantos querem ter uma vida pautada pelo Espírito Santo? Dirigida pelo Espírito Santo. Escute, confie na direção do Espírito Santo. Ele tem sempre o melhor para nós. Não se apoie no seu conhecimento. Não se apoie na sua força, no seu próprio plano. Não se apoie. Às vezes a gente acha que a gente já sabe tudo. A gente não sabe nada quando se compara à sabedoria da palavra de Deus, do maravilhoso Espírito Santo. A gente deve abrir o coração e submeter nosso querer, nossa vontade para ouvir o que Deus tem para nós. Acredite, Ele vai nos guiar pelos melhores caminhos. Ele vai colocar em nossos caminhos as melhores pessoas, as melhores estratégias. O Salmo 119, versículo 101 diz assim: desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. O Espírito Santo quer revelar para nós Jesus. Ele quer revelar para nós a palavra, para que a gente tenha uma vida pautada, guiada pela palavra, guiada pelo poderoso Espírito Santo. O Salmo 119, se você não sabe, é o maior salmo de toda a Bíblia. O Salmo 119. E o maior salmo de toda a Bíblia é um tributo à própria palavra. O Salmo 119, ele é um salmo que exalta a palavra como um todo. Ele exalta, é um salmo que exalta a palavra. E não é à toa, porque a palavra é a nossa bússola. A palavra é o nosso manual de vida. O texto bíblico tem o maior capítulo da Bíblia dedicado a exaltar a palavra de Deus. Amém, gente? Então abra mão do seu plano, se necessário for, para se submeter ao plano de Deus, à agenda de Deus. Provérbios ainda no capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra aqui não é muito comum, né? A gente utilizar, é do português, mas não é muito comum a gente utilizar. Estribes significa não se apoie, não confie. Não se estribes, não se apoie, não confie. O texto diz: não se apoie no teu próprio entendimento. Concatenando esse texto com o outro que nós lemos, você pode saber que o Senhor quer que você tenha total confiança no que Ele reservou, na agenda que Ele tem para você. Seja dirigido pelo Espírito Santo, deixe Ele dirigir os seus passos. Deixe Ele dirigir os seus passos. Amém, gente? Quantos querem isso? Ele tem o melhor para você. Confie nisso, Ele tem o melhor para você. Viva. Se você me perguntar: pastor, você pode me dar um conselho? Eu tenho um conselho para você hoje. Viva uma vida dirigida pelo maravilhoso Espírito Santo de Deus que já habita em você. Só assim você terá descanso. Só assim a gente consegue descansar. E que descanso é esse, pastor? A gente fala tanto de descanso. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas aí, tentando trazer para hoje conceitos, dogmas, preceitos da antiga aliança, da lei, preocupadas com o sábado. Pastor, a gente deve guardar o sábado ou não? O sábado é da lei, a gente deve guardar o sábado ou não? O que é que a gente faz? Qual é a orientação? Gente, na antiga aliança, o descanso, chamado Shabá, era um dia. E esse dia era o Shabá, era o sábado. O sábado era o descanso. O dia do descanso que deveria ser respeitado. A lei sancionou isso. Mas na nova aliança, o descanso não é mais um dia. Na nova aliança, o descanso é uma pessoa e o seu nome é Jesus. Jesus é o nosso Shabá. Diga: Jesus é o meu Shabá. Só em Jesus a gente consegue encontrar descanso. E não é só para um dia, é para uma vida inteira. Sabe por que Jesus é o nosso Shabá? Porque nós estamos apoiados e descansados na obra consumada, completa dele na cruz. Se não fosse por Jesus, não tinha jeito.
mas por conta do que Ele fez na cruz há mais de 2020 anos atrás, nós fomos abençoados, justificados, nós fomos livres, libertos, nós fomos qualificados, aceitos por Deus. Em Jesus nós somos plenamente perdoados e abençoados, justificados. Em Jesus você é aceito, meu amigo, minha amiga. Em Jesus você é profundamente amado. É isso aí. Ele é o nosso descanso. Somente olhando para Jesus, somente encontrando essa direção do Espírito Santo que vai apontar a Jesus, nós podemos descansar. É por isso que o tão conhecido Salmo 23 nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. Só assim você vai encontrar descanso, na direção do Espírito Santo. O Salmo diz: leva-me. O que quer dizer leva-me, gente? Fala de conduzir, fala de dirigir. Leva-me para o descanso, refrigera a minha alma, guia-me, olha só, guia-me, dirige-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não sei se você sabe, mas na nova aliança, em Jesus, nós fomos feitos a justiça de Deus. Guia-me, me dirige pelo caminho da justiça, que foi o que eu me tornei na nova aliança em Cristo Jesus. Você pode dizer comigo: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso aí. E você pode pensar: pastor, legal, entendi, que bom saber que o Espírito Santo habita em mim, Ele quer me dirigir, eu não estou só nessa vida, eu posso pedir conselho de quem for, mas o melhor conselho para a minha vida, eu sei, vem de Deus, vem do Espírito Santo, vem da palavra. E de forma prática, me ensina de forma prática, como que eu sei quando o Espírito Santo está falando comigo, como que eu sei como Ele fala comigo, de forma prática, como que eu posso entender isso? O principal meio, escute aqui, o principal meio pelo qual o Espírito Santo nos dirige é pela... Nota 10. O principal meio pelo qual o Espírito Santo nos dirige é pela palavra. Você pode dizer bem forte: pela palavra. O Salmo 119, que exalta a palavra, que é um tributo à palavra, no versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Pés e caminhos, fala de quê, gente? De direção. A palavra é a luz para os nossos pés, a lâmpada para os nossos pés. A palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. É pela palavra que o Espírito Santo quer primordialmente nos dirigir. Então você precisa ir à palavra, ter entendimento da palavra, ter revelação da palavra. Essa é a maior profecia que você precisa conhecer. Quantas pessoas hoje estão atrás do profeta da revelação? Quantas pessoas estão atrás hoje da profetisa da revelação? Escute, o ministério profético ele é poderoso, ele continua atuante na nova aliança, mas ele mudou completamente da antiga aliança para a nova aliança. Basta ter um pouco de entendimento para saber que na antiga aliança o Espírito Santo não morava em ninguém. Então o povo precisava mesmo de direção que viesse do profeta, dos reis, da visitação do Espírito Santo. Mas na nova aliança, gente, o Espírito Santo habita em nós, nós somos morada dele. Deus não precisa te mandar recado. O ministério profético na nova aliança ele é poderoso, ele vem para nos encorajar, para nos edificar, para nos levantar e para falar daquilo que o Espírito Santo já está falando em seu coração. Amém, gente? Amém? E ele quer fazer isso. O Espírito Santo quer voltar os seus olhos para a palavra, porque uma das funções maravilhosas do Espírito Santo é revelar Jesus. E se você não sabe, Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra. Segundo a Bíblia, Jesus e a palavra, nós estamos falando da mesma coisa. Jesus é a palavra. Amém, gente? A palavra é Jesus em papel e tinta. Amém? O Espírito Santo que habita em nós, ele quer revelar para nós Jesus, ele quer revelar a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é o principal meio. Anote isso aí, guarde em seu coração. A palavra é o principal meio pelo qual o Espírito Santo, o mais básico e o principal meio pelo qual o Espírito Santo nos dirige.
Por isso, o texto bíblico diz, o salmo que exalta a palavra diz que essa palavra é que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, ou seja, lâmpada e luz para nos dirigir. A palavra, o Espírito Santo quer nos levar à palavra. O Espírito Santo, escute aqui, por que é importante você compreender isso? Porque quantas pessoas às vezes recebem uma palavra, ou então pensam coisas achando que é o Espírito Santo, mas não é. Uma das coisas que você pode usar como crivo para poder compreender isso, é isso aqui que eu vou falar agora. O Espírito Santo nunca nos falará algo que seja contrário à palavra. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem compromisso com a palavra. Ele quer nos revelar Jesus através da palavra. Jamais ele vai te colocar em uma furada ou te dirigir em algo que seja completamente contrário a um princípio, a um valor da própria palavra. Então, se vier ao seu coração, entendimento, se alguém falar algo que você vê claramente é contrário à palavra, você pode ter certeza, não é o Espírito Santo, porque ele jamais vai falar algo para você que seja contrário à palavra. Amém, gente? De forma prática para você saber. Escute, o Espírito Santo jamais vai nos guiar por sentimento, por circunstâncias, por sinais ou por profecias. Profecias eu já expliquei, a mudança completa da antiga para a nova aliança. Amém? Ele quer falar com você pessoalmente, ele vive em você. Sentimentos e circunstâncias. Meu Deus! Sentimentos, circunstâncias, sinais, isso tudo está na alma. A alma só consegue evidenciar, e sentir e perceber aquilo que vê, que pega, que sente, aquilo que as circunstâncias evidenciam na nossa alma, que já dominou por muito tempo, quando nós estávamos com o nosso espírito morto sem Jesus. Na nossa alma a gente se engana o tempo todo. Mas quando somos ministrados pelo Espírito de Deus, em nosso espírito, a gente pode dizer à nossa alma, fica quieta, alma, porque agora eu estou sob nova direção. Não é mais você que manda agora, alma. Agora quem manda aqui é o Espírito. É o meu Espírito que é ministrado pelo maravilhoso, pelo poderoso Espírito de Deus. O Espírito Santo não vai te guiar por seu sentimento. Às vezes isso é muito perigoso. Estou sentindo. Escute, sentindo ou não. Escute, sentindo ou não, Deus está aí com você. Naquele dia que você acorda e você sente aquele arrepio da presença de Deus, tem algum problema isso? Não. A gente sente emoções, E aí você pensa, Deus está comigo nesse dia, que bom, e você sai feliz, Mas e o dia que você acorda e você não sente nada? Deus não está com você? Você pode ter certeza, sentindo ou não, Ele está com você. Ele disse, eu estou com vocês todos os dias. Você está vendo? A alma, ela se apega àquilo que ela consegue perceber, sentir. Se tem um arrepio, Deus está comigo. Se não tem um arrepio, estou triste, Deus não está comigo. Sabe do que o Espírito precisa? Quem sabe aqui do que o nosso Espírito precisa? O nosso Espírito é alimentado da palavra. Enquanto a alma ela se alimenta das evidências, das circunstâncias, dos 5 sentidos, daquilo que pode perceber, cheirar, pegar, ver. Só o que é palpável para ela, ela só se alimenta disso, ela só acredita nisso. Essa fé natural que está na alma. Enquanto isso, o nosso espírito, ele acredita em quê? Ele só depende de quê? Diga, do que a palavra diz. Então, no dia que você acordar e sentir arrepio, Deus está comigo. Bateu com o que a palavra diz? Ok, perfeito. Mas o dia que você acordar e não sentir arrepio, e você pensar, Deus hoje não está comigo, mas a palavra diz, eu estou com você todos os dias. Com qual que você fica, gente? Com o arrepio ou com a verdade da palavra que diz, eu estou com você todos os dias? Você só vai pegar isso em seu espírito. Na sua alma, você não vai conseguir pegar. Amém, gente? Então, no dia que você acordar e ficar feliz, porque está sentindo a presença de Deus, amém, seja feliz. Mas o dia que você acordar, às vezes corrido, atrasado, você não vai sentir o arrepio. Você vai sair correndo, porque o teu chefe está esperando lá, porque você tem aquela reunião, e o trânsito e tudo mais. Pode ter certeza, o maravilhoso Espírito Santo, ele está com você. Sentindo ou não, ele é por você. Amém? E você só consegue pegar isso pelo Espírito. Então escute aqui, o Espírito Santo jamais vai dizer algo
que é contrário à palavra. O Espírito Santo não quer nos dirigir por sentimentos, circunstâncias, sinais ou profecias, mas diga, pela... O que eu faço com essa informação? O que eu faço com isso? Eu tenho alguns conselhos para você. Valorize a palavra. Leia a palavra. Confie na palavra. Busque revelação na palavra. Ame a palavra de Deus, e você vai receber direção para uma vida realmente feliz. Ame a palavra, deseje a palavra, confie na palavra, vá à palavra. Pastor, agora eu estou entendendo porque eu não tenho tido direção do Espírito Santo. Eu mal leio a Bíblia. A forma primordial pela qual o Espírito Santo quer nos dirigir é pela... Ame a palavra, queira a palavra, confie na palavra, vá à palavra, invista tempo com a palavra. Amém? Essa é a forma primordial, principal pela qual o Espírito Santo quer nos guiar. Sabe como vai acontecer de forma prática? Às vezes você está lendo a palavra muitas vezes despretensiosamente. Lendo a palavra, e você está lendo um texto que você já leu 10, 20, 50 vezes. Uma carta que você já leu 10, 20, 50 vezes. E muitas vezes passa de forma corriqueira aquela leitura. Mas naquele dia que você está buscando direção do Espírito Santo, quando você ir à palavra, você vai ver que aquele texto vai saltar aos seus olhos. Ele vai saltar no seu espírito. Naquele dia, aquela palavra vai ser uma revelação direta, expressa para você. E você vai perceber que o Espírito Santo está me dirigindo pela palavra agora. Eu estou entendendo, o texto vai saltar aos seus olhos. Vai ser rema, uma revelação direta no seu coração, direta no seu espírito, para que você possa entender a direção de Deus. Amém? Amém? Ele quer nos dirigir pela poderosa, maravilhosa palavra. Amém, gente? Ela é a luz. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Quer ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas? Seja dirigido pelo Espírito Santo, seja dirigido pela palavra. Uma outra pergunta que sempre fazem: como eu posso saber se eu estou na direção certa? Eu entendi, é pela palavra, de forma prática, é pela palavra. Pastor, como que eu posso saber se eu estou na direção certa? Sabe que a Bíblia, essa palavra, ela elege um árbitro para que a gente possa mediar e ponderar se a gente está no caminho certo. Veja comigo, carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: seja a paz de Cristo, diga, a paz de Cristo. Tem gente que já até completou aí. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quem sabe aqui o que é um árbitro? O juiz, como a nossa querida falou ali, é alguém eleito para julgar, mediar, em especial quando há um dilema, uma contradição, algo para ser resolvido. A palavra elege a paz de Cristo como esse árbitro para nós. Então, pastor, me explica. Não entendi ainda. Escute aqui. De forma prática, a paz de Cristo é um sinal mínimo de que você está sendo dirigido, está no caminho certo. Você tem paz, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você conseguiu com aquela decisão se encher de paz? A Bíblia diz que essa paz de Cristo é um sinal mínimo, ele é o árbitro na sua vida. Se você está cheio de paz, cara, vai. Às vezes a coisa nem parece a coisa tão boa, mas no seu espírito você está percebendo paz. Não é qualquer paz, é a paz de Cristo. Ok? É o sinal mínimo, diz a Bíblia. Pode ir. Agora escute, às vezes o negócio é aquele negócio da China. Um negócio maravilhoso. Todo mundo está dizendo, cara, isso aí é imperdível. Mas se você não sentir paz, essa paz que seja o árbitro em nossa vida, escute, não vá, é furada. Pode ter um monte de gente falando que é o negócio da China. Se você, no seu testemunho interior, isso fala do seu espírito, que está unido, conectado ao Espírito de Deus. Se você não tem paz em seu espírito, não entre, é furada. Se você está cheio de paz, amém, vai. Se você não tem paz, pode ser o melhor negócio da China, não tem paz em seu espírito, não faça. Amém? Você compreendeu? Eu consegui traduzir de forma prática, como dizer para você, como perceber direção do Espírito Santo?
indo à palavra, pela palavra, amando a palavra, naquele dia que você vai precisar da resposta, naquele dia que você vai precisar da orientação, acredite, a palavra vai saltar aos seus olhos como uma revelação. Só quem já viveu isso sabe. Quem já viveu isso aqui, gente? Só quem já viveu isso sabe. Amém. Quantas pessoas? Só quem já viveu isso sabe. É naquela hora que você se derrama, você chora, você, meu Deus, eu não acredito. Como que você pode ser tão específico para mim? Ele quer ser específico para você. Ele ama você. Ele se interessa por você. Ele é por você. Ele quer te dirigir pela maravilhosa palavra. Vá à palavra. E em segundo lugar, tenha sensibilidade para observar o testemunho interior do seu espírito. Se você estiver em paz e seu espírito está conectado com o Espírito de Deus, Ele vai te dar essa paz. Vá, meu amigo. Mas se você não tiver paz, pode estar o meio mundo, seu pastor pode dizer faça, seu líder pode dizer faça. Se você não tem paz em seu espírito, pelo Espírito de Deus, não vá, porque é furada. Amém? Amém? Pastor, Deus está falando comigo agora. Eu preciso de uma resposta, eu estou num dilema. Eu entendi. Amém. Amém. Diga amém. Eu entendi.